Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 6 de agosto. Noite de Copa do Brasil, noite de classificação, assim esperamos, logicamente. Sem condições normais de temperatura e pressão, essa vaga para as quartas de final da competição nacional já seria importantíssima. Você imagina então, em meio a esse turbilhão de coisas que está acontecendo, essa batalha jurídica que só está iniciando entre John Textor e Eagle Holdings. A gente precisa confirmar a nossa classificação, porque a vantagem obtida no estádio Newton Santos, esses 2 gols que nos colocam numa ótima situação dentro do confronto, precisam fazer toda a diferença. O Botafogo vai ter que ter muita concentração, foco, muita intensidade, vai precisar repetir o que fez diante do próprio Red Bull Bragantino. Que David Ancelotti tenha o melhor plano de jogo possível e que os nossos atletas tenham consciência da responsabilidade que carregam. Vamos trocar uma ideia sobre esse confronto, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza, deixa o seu like. Se o botão hypar aparecer na sequência, clica nele também. Dessa maneira o YouTube vai distribuindo melhor o conteúdo, mais torcedores passam a conhecer o nosso trabalho e com isso a gente consegue seguir crescendo. Alcançamos os 61 mil inscritos, uma marca importantíssima aqui para a história do canal. Nunca pensei que a gente fosse chegar nesse momento, mas aqui estamos. E já que chegamos nesse lugar, vamos por mais, logicamente. Mais um degrau rumo aos 70 mil. O próximo objetivo são os 62. Passo a passo, a gente vai chegar lá. Destaco nesse começo de vídeo que ao longo do dia de hoje teremos uma vasta programação. Teremos a resenha da hora do almoço, pré-jogo de Botafogo e Red Bull Bragantino. Depois teremos o react ao vivo. Estaremos acompanhando aqui essa partida, né, do Glorioso. E depois o pós-jogo no fim da noite para a gente poder fechar esse ciclo de conteúdos sobre esse confronto. Beleza? Você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Olha, Fogão, em meio a tudo que está acontecendo, confirmar essa classificação chega a ser até simbólico, sabe? A gente já precisaria buscar essa vaga nas quartas de final de qualquer maneira, não me entenda errado. Mas considerando essa tempestade que se avizinha, porque sim, não dá para encarar de outra maneira, você tem uma briga jurídica, você tem uma briga societária. O Textor tomando as decisões dele, a Eagle Holdings com a Ares, a Michelle Kang, a Iconic Sports e demais acionistas tentando contra-atacar. E em meio a tudo isso, o David Ancelotti, na sua primeira experiência como treinador profissional, né, efetivado de fato, precisando blindar o seu elenco para garantir que todos os atletas estejam com foco naquilo que importa, que é o futebol dentro das 4 linhas. Tudo que acontece no extracampo, todas as contratações, investimentos, melhoria de estrutura, de valorização de marca para gerar cada vez mais dinheiro, mais receita, que por sinal, a expectativa da SAF é que em 2025 essa receita possa alcançar a casa de 1,4, 1,5 bilhão de reais, pois é, a gente não sabe como é que está o nível das despesas. A gente sabe que teve bastante antecipação de receitas para poder ajudar o Lyon. Mas, de fato, a relação dívida-receita nesse momento não tem como a gente ter ideia da situação. Porém, fato é que quando a gente fala de futebol, todo esse entorno tem que servir a um propósito, que é o time dentro das 4 linhas conseguir os resultados, levantar as taças para poder fazer a sua torcida feliz. No fim das contas, o resumo do futebol é isso. Você pode ter um clube extremamente forte, bem organizado, estruturado. Com qual propósito? Levantar taças para fazer o torcedor feliz. E o que todos nós queremos logo mais é terminar a noite com um sorrisão no rosto, tendo um motivo para poder respirar aliviado, né? A real é essa, que no fim da noite de hoje a gente esteja aqui falando de um grande resultado do Glorioso, que a gente tenha conquistado essa vitória, porque de certa maneira, e até por isso eu falo que seria uma vitória simbólica, de certa maneira, vencer o Red Bull Bragantino, mais até do que só classificar, porque a gente pode classificar até perdendo, mas ninguém quer ver o Botafogo perder. Vencer no dia de hoje, na noite de hoje, para o torcedor vai ser um alento.
Porque o botafoguense consciente, ele sabe que vai ter uma briga daquelas ao longo das próximas semanas, próximos meses, talvez até próximos anos. Sabe-se lá como é que isso vai terminar, né? Essa disputa do Textor com a Eagle Holdings. Como que isso vai ficar? E como que isso vai afetar o Botafogo? A nossa grande paixão. Quem vai ficar no controle? E como que vai ser daqui para frente? Quando a gente vai ter uma definição de fato em relação a tudo que está acontecendo? O futuro, eu não sei. Logo mais, o que eu espero é uma equipe concentrada, muito focada, os jogadores mostrando que, apesar de todo esse entorno, o objetivo na cabeça deles está lá, muito claro. Conseguir a classificação, dar mais um passo, vão faltar 6 jogos apenas, chegando nas quartas de final. A gente vai estar muito próximo do momento agudo, do momento derradeiro. E aí, dependendo do sorteio, dependendo de quem classifique também nas outras eliminatórias, a gente pode ter até um caminho facilitado para poder, quem sabe, chegar na grande decisão. A missão é muito clara. Vencer, classificar e colocar um sorriso no rosto do torcedor. Porque a gente está precisando. O nível de preocupação que a gente está tendo nesta temporada com o que acontece fora das 4 linhas está demasiado. E por isso mesmo, a temporada para o botafoguense, ela está pesada. Tem aquela aura pesada, né? Estamos precisando de motivos para sorrir verdadeiramente. E vencer é sempre um motivo para a gente ficar feliz. Que é o propósito do Botafogo no fim das contas. Então que a gente consiga fazer o resultado, que a gente veja o time que deve entrar em campo com o Léo Link, Vitinho, Barbosa, David Ricardo Teles, Nilton Marlon Freitas, Arthur Savarino Montoro e Arthur Cabral, que a gente veja esses atletas e quem vier do banco na sequência fazendo o que precisa ser feito. Repetindo a partida da ida, onde a gente foi muito bem contra esse mesmo adversário, claro, para que a gente consiga o resultado, para que o torcedor realmente possa respirar tranquilo, nem que seja por 24 horas, 48 horas, até que a gente tenha mais uma situação que certamente ainda terão muitas pela frente. E eu não estou falando só de campo e bola, quem dera eu pudesse falar apenas de campo e bola nesse momento. Quem dera.